E aí, eu já dou aqui uma boa tarde pro Mauro César Pereira, né, que tá com a gente aqui na mesa, porque, Mauro, você falou o tempo inteiro, ontem, no nosso programa. Você disse, tem que ocupar o meio-campo. A Argentina costuma dominar o meio-campo. O Dorival vai entrar com 3 jogadores de frente e provavelmente assim vai perder o meio de campo. E, Mauro, aí, muita gente, quando fala algo que não se concretiza dentro do campo, aí lembram na internet. Mas quando fala e acontece, aí muita gente esquece. E ontem você disse isso aqui, Mauro. Você falou, se for com esses 3 jogadores de frente, eles vão ocupar o meio-campo e vão dominar o jogo. E foi o que aconteceu, foi uma humilhação, ficou na roda a seleção brasileira e nós merecemos, Mauro César Pereira, ter virado chacota. Antes de te devolver a palavra, eu vou voltar aqui ao meu luto, né? Pro Brasil, que tá morto, Mauro César Pereira. Na verdade, eu falei, o Bruno falou, o Raí falou, estávamos na mesma formação, né? A escalação de ontem é a mesma de hoje e nós todos falamos aqui, né? Porque, assim, é meio que óbvio, né? É meio que óbvio. O que ocorre na imprensa é que muita gente que percebe certas coisas, como o que aconteceu ontem, não fala porque, sei lá, quer torcer, porque é meio pacheco, porque quer fazer média com alguém. Então, só criticam quando a vaca já foi pro brejo. Aí começa a descer a marreta, né? Quando já, sabe, a vaca com um sininho no pescoço já e tudo lá, já tá indo pro brejo, aí cai de porrada, critica todo mundo, pede cabeça de técnico, né? Ontem aconteceu isso. Mas era pedra cantada, né? Uma coisa muito óbvia. Eu tô até agora espantado como a comissão técnica da seleção brasileira teve a coragem de escalar o time como escalou. Diante da Argentina, sabendo como joga a Argentina. Ontem, o Scaloni colocou 9 titulares da final da Copa. A Copa foi há 1 ano e meio, aproximadamente, na final. Quase 1 ano e meio. 9 titulares. Ele só não tinha o Di Maria, que não joga mais pela seleção, já se despediu, né? Então ele tinha o Almada, nada mal, né? O Almada, uma nova geração, um jogador muito bom. E ele tinha o Paredes, porque o Messi está fora de combate. O resto é o time da final, cara. Os caras se conhecem, a defesa inteira. Mesmo goleiros, laterais, zagueiros, uma mescla de jogadores jovens, alguns mais experientes, como é o caso do Otamendi, é o caso do Tagliafico, né? Os caras que já estão há muito tempo, jogadores que vêm da Copa de 18, daquele fracasso com o Sampaoli. Então você tem aí uma seleção que tem conjunto. A seleção argentina, ela é um time na acepção da palavra, porque vem sendo construído há muito tempo. O jogo da virada de chave, aliás, a campanha, né? E o jogo da virada de chave foi, como falamos ontem aqui, o título de 2021 na Copa América, no Rio de Janeiro, contra o Brasil, afinal. Isso já tem quase 4 anos, né? Quase 4 anos. E essa base vem se mantendo com alterações pontuais em função de um que melhora, se destaca, outro que se firma. E se a gente olhar para trás, se você pegasse antes dessa fase e alguém falasse, olha, lá em 2025 o Brasil vai tomar um coco da Argentina, e o meio-campo vai ter o Depou, o McAllister, o Paredes e o Enzo Fernandes. O Enzo jogava em 2020, 2021, jogava no Defensa e Justiça, emprestado pelo River Plate. O McAllister, revelado pelo Argentino Júnior, passou pelo Boca emprestado e voltou depois para a Europa. Né? O Paredes, não lembro de que ele estava exatamente, hoje está na Roma. Enfim, se você pegasse esse quarteto, né? Peraí, não, forma um ótimo meio-campo, porque são bons jogadores, né? E tem conjunto, né? Tem conjunto. A defesa se conhece. O único erro ontem da Argentina foi um erro individual patético do Romero. Fez uma pataquada ali, quis fazer uma graça, o Matheus Cunha tomou a bola e fez o gol, que o Brasil nem fez por meio. O Matheus Cunha mereceu fazer o gol pela maneira como ele se portou naquela jogada. E até no jogo, ele até lutou bastante, fez o que era possível ali, correu e tal. Ele vai, toma a bola e faz o gol. Mas a seleção brasileira não fez para merecer fazer gol nenhum, sabe? Porque não jogou para isso. Mas eu entendo que, assim, eu não acho nem adequado fazer grandes avaliações individuais num time tão bagunçado. Eu parto do mesmo raciocínio que eu adotei e adoto até hoje sobre o 7-1. Os jogadores da seleção do 7-1 não eram ruins, mas o time era um bando. E já era um bando há muito tempo.
Contra o Chile já foi uma péssima atuação, o time se arrastava, né? Aí se classificou contra a Colômbia também a duras penas, quando o Neymar se machuca. E quando pega a Alemanha passa o trator, um time totalmente desestruturado, um trabalho muito ruim na época daquela comissão técnica. E aí você acaba afundando o jogador, né? O jogador bom se afunda em time mal treinado, mal preparado. E ontem era um time sem conjunto, jogadores sem experiência, estreando praticamente. Então, assim, o Wesley foi na fogueira, o Murilo, coitado, foi na fogueira, errou nos 2 primeiros gols. É mau zagueiro? Não é mau zagueiro, é bom jogador. É bom jogador. Mas num time todo desorganizado, o próprio goleiro. Qual a segurança que o Bento sentia ali naquela defesa? Nenhuma. Então ele também fica apavorado, também vai errar na saída de gol, vai se precipitar. O último gol da Argentina, o que é aquilo, gente? A bola atravessa a área, Simeone vem lá do outro lado para finalizar, passa pelo Arana, passa pelo Marquinhos. Antes o Wesley também não consegue deter o passe, acho que é do McAllister. Não, McAllister não, é do Tagliafico. O McAllister é que a bola passa por ele. Quer dizer, passa pelo McAllister e vai encontrar. E um detalhe que eu acho que é interessante observar é que o Brasil tinha 4 atacantes. A Argentina tinha um atacante. Um atacante que não é nem centroavante, né? O Julián Álvares, jogador que se movimenta muito, tudo, participa do jogo. Não é um cara de área, um pivôzão, pelo contrário. É um jogador muito bom. Mas os gols da Argentina são de jogadores, tirando o Álvares, que são meio-campistas, que apareceram como centroavantes. O gol do Enzo Fernandes, o gol do McAllister, até o gol do Simeone foi um gol de um ponta-direita, que aparece ali e chuta cruzado. Então, os homens de meio-campo fizeram o papel de atacantes. O time é muito entrosado, sabe o que fazer, estava com a faca entre os dentes. O Rafinha piorou a situação, foi extremamente ingênuo no final do primeiro tempo, quando ele passa no meio dos argentinos, toma um chega para lá do Dibu Martínez. Na sequência, o Romero, que tinha feito a pataquada, ainda passa a mão no rosto dele, assim, num tom de escárnio, assim, de deboche. Ô, garoto, só faltou ele falar, né? Ô, menino, né? É você que é valente? Só faltou ele falar isso. Se é que não falou, que não sei o que ele falou ali, só viu o gesto. Mas passa a mão assim no rosto do Rafinha, nervoso o Rafinha, que tomou uma trombada. Quer dizer, pô, passa ali, irmão, passa longe dos caras. Não, passou no meio, o Dibu também, pum, atropelou. Claro que foi de propósito. Quer dizer, os caras foram bem até nisso. Na malícia, na malandragem, para tirar sarro, assim, para dar uma sacaneada mesmo, né? Enfim, um desastre. O Dorival, acho que para mim é o grande responsável, escalou muito mal, a entrevista dele foi um desastre, ele não explica nada, enfim, péssimo, e tem vários culpados aí. É o comando da CBF, é o Dorival, o Rodrigo Caetano, que tem um diretor de futebol, gente. É o jogador, Rodrigo Caetano. O que ele faz lá? Será que o Rodrigo Caetano não tem entendimento de futebol para chegar, chamar o Dorival, quando viu ele treinando esse time? Dorival, tu vai meter esse time? Pô, 2 do meio campo, tem certeza? O filho dele não tem ninguém para alertar. Tu tá indo caminhando para a morte, cara. Porra, é suicídio isso aí. Tava na cara. A primeira bola que o Brasil conseguiu, o primeiro momento que o Brasil conseguiu tocar na bola, resvalar na bola, foi com 2 minutos e 7. Durante os 2 minutos iniciais e 7 segundos, só 7 segundos a Argentina trocou passe. O Brasil assistiu. Aí ele resvala na bola, não lembro se foi o André, algum jogador consegue tentar o desarme e rapidamente a Argentina recupera a posse de bola. Com 12 minutos estava 2-0. Aí eu peguei aos 15 minutos, até coloquei na minha rede social a estatística, o Brasil tinha tocado 38 passes, a Argentina 121 em 15 minutos. Gente, 121 passes em 15 minutos. Tem time que não troca 121 passes no jogo inteiro. Times que jogam muito reativo ali, fechadinho e tal. Em 15 minutos, e o Brasil 38. O que era aquilo? O Dorival estático à beira do campo, deveria ter feito alterações, acho eu, no primeiro tempo, logo depois do gol dado de presente pelo Romero, né? Para tentar organizar o time, povoar o meio campo, tentar estancar um pouco aquela posse de bola da Argentina, tentar ficar no 2-1, vai. Vamos tentar ir para 2-1 no vestiário e a gente vê o que faz, né? Mas não. A Argentina levou alguns minutos ali um pouco estranha, né? Porque tomou um gol que ela não imaginava, um gol dado de presente. Mas depois que os argentinos novamente recuperaram ali, digamos, a consciência, né? E aí eles voltaram a controlar o jogo e o outro gol sai naturalmente, o terceiro gol. Aí no segundo tempo, acho que eles quiseram mais dar olé, tirar sarro do que meter gol. Se eles tivessem o apetite dos alemães, ou do Schürrle, né, que entra no segundo tempo, o alemão tinha parado, né? Aí o Schürrle falou, eu vou aproveitar aqui, vou entrar na história, meteu mais 2. Tivesse um Schürrle ali, talvez fosse o Simeone que fez o gol. Poderia ser 5, 6, porque o Brasil estava entregue. Foi terrível realmente, mas não acho que o Brasil tenha maus jogadores. Acho que o Brasil não tem hoje um técnico, o Dorival não é esse técnico, a gente fala sobre isso há muito tempo.
capaz de organizar essa seleção. E agora, o Edinaldo, caso demita mesmo o Dorival, como muita gente acredita que vai acontecer, ele tem que correr contra o tempo para arrumar um treinador que eu acho que tem que ser um cara grande, cara. Um cara... Não pode ser um cara que levanta o dedinho para entrar na rodinha. Né? Tem que ser um cara que ele para e a rodinha se forma ao redor dele. A rodinha dos jogadores. E todo mundo para ouvir o cara falar. Tem que ser alguém grande, alguém que olha o jogador de cima para baixo, não de baixo para cima. Qualquer um. O cara que seria capaz ontem, na beira do campo, vendo a tragédia em campo, de, por exemplo, sacar um Vinícius, um Rafinha, um Rodrigo, qualquer um. Com 20 minutos. Vou tirar você. Tem que arrumar meu time. Um cara que tivesse peito para isso. Tem que ser um cara assim. E que saiba organizar um time rapidamente. Que não dependa de muito treino, porque não vai ter. Não vai ter esse tempo. Só lembrando, a Argentina teve, nesse período, o Scaloni, o técnico, nessas 3 conquistas, 2 Copas Américas e 1 Copa do Mundo, a cada conquista, ele teve uns 40, 45 dias com os jogadores. Na Copa América da pandemia, na Copa do Mundo e na Copa América do ano passado. E mantendo a base. Então, esses caras têm entrosamento de time. É uma seleção que tem entrosamento de time. Os caras se conhecem, sabem onde cada um está. Muito difícil enfrentar um adversário assim, num momento como esse, motivado, que entrou em campo classificado, ainda mais com o time todo remendado, com jogadores inexperientes, uma seleção muito mal escalada. Tudo isso a gente falou aqui ontem, e acho que o que nós falamos aqui foi até meio óbvio. É impressionante como que nem todo mundo enxerga, inclusive o técnico ainda, né? Pelo menos é o técnico da seleção brasileira. Agora, é o que o Mauro fala, né? Que a maior culpa é do Dorival. Porém, eu acho que tem que ser falado sobre todo mundo. Porque o Dorival é meio óbvio que ele vai cair. É meio óbvio que ele vai ser o culpado, vão jogar na conta dele, como foi feito com o Diniz, como foi feito com o próprio Tite, né? Também caiu. Só que são praticamente os mesmos jogadores. Né? A gente tem uma geração que também não joga nada. E aí eu vou fazer uma combinação aqui. Porque é óbvio que o Dorival faz um trabalho ridículo. Mas todos nós tínhamos uma consciência que o Dorival não tinha peso para ser treinador da seleção brasileira. Eu falei aqui várias vezes, Mauro falou aqui várias vezes, Vampeta falou aqui várias vezes. O Dorival Júnior, gente, até pouco tempo, ele era um treinador que tinha ficado 1 ano e meio sem clube. Aí ele foi parar no Ceará. E aí ele teve a chance no Flamengo. Né? Recebeu uma chance no Flamengo e ali realmente conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Aí ele vai para o São Paulo, ganha a Copa do Brasil. Mas eu acho que foi muito na euforia e também na falta de opção. Não temos opção. Ancelotti negou. Quem vai ser? E aí foi o Dorival Júnior. O trabalho do Dorival, ele é ridículo. Porque os jogos do Brasil são ruins, o Brasil não cria nada e a defesa é ruim. Já eu vou passar até números da defesa aqui, peço até pro Kaique me mandar no WhatsApp, tá? Os números da defesa, porque os números já eram ridículos ontem. Ontem os números já eram ridículos. Depois desse jogo contra a Argentina, pioraram ainda mais. Só que, além da gente trazer esses números da defesa do Dorival Júnior, que é ridícula, tá aqui, ó. Com os 4 gols da Argentina, o Brasil chegou a 31 gols sofridos nos 25 jogos que disputou depois da Copa do Mundo de 2022. Com o Tite, a seleção sofreu 30 gols em 81 jogos, mais do que o triplo de gols sofridos por jogo. Tá? Tá aí, ó. Com o Tite, 81 jogos, sem Tite, 25. Com Tite, 30 gols sofridos. Sem Tite, 31 gols sofridos. Gol por jogo, olha só, quase dobra. E aí eu deixo claro, porque eu sei que tem gente que defende o Tite, eu achei o trabalho dele na seleção uma bela de uma bosta também. Se com o Tite os números eram muito melhores, olha a situação que o Brasil chegou. Porque eu sou um que eu não me rendo, eu insisto. Antes das Copas do Mundo eu falava, antes da primeira Copa do Mundo não, antes da segunda eu falava que eu achava a seleção do Tite fraca. Se ganhasse a Copa, nossa, iam me espancar.
e aí foi eliminado pela Croácia do jeito que foi. E não pela Croácia vice-campeã do mundo. Uma Croácia envelhecida, que fez uma campanha de Copa ridícula, só tinha vencido do Canadá, o Bruninho lembrou ontem aqui, que só faltava os jogadores do Canadá jogarem hóquei, porque Canadá não tem futebol. Foi o único jogo que a Croácia venceu naquela Copa, porque o Brasil, a Croácia também não venceu, foi empate, e aí venceu nos pênaltis. Então, eu já achava muito ruim com o Tite. Piorou muito sem o Tite. Mas além do Dorival, e aí, Bruno, eu quero te perguntar sobre isso, eu acho que, primeiro, a gente tem que criticar a estrutura futebol brasileiro. A gente, olha como Deus é justo, né? Olha como ele faz as pessoas enxergarem rápido. Ontem, o Edinaldo Rodrigues foi eleito por unanimidade, né? Sem concorrência, aprovado por todos os clubes, o presidente da CBF. Ontem mesmo, a gente deu a informação que, de acordo com o novo estatuto, Edinaldo pode ser presidente até 2034. E os clubes, o que fazem? Aplaudem Edinaldinho. E as federações, o que fazem? Aplaudem Edinaldinho. Então, eu acho que o futebol brasileiro merece estar na merda que tá. Essa é a verdade. Tem que usar essa palavra, porque não dá para suavizar nesse momento. Já que os clubes apoiam veementemente o Edinaldo, já que as federações apoiam, então não tem do que reclamar. Só quem pode reclamar é o torcedor. Porque o torcedor não tem culpa de ter um bando de dirigente baba-ovo, um bando de dirigente que tem que estar ali relacionadinho com o CBF em troca de interesse. O torcedor pode estar brabo como eu tô, como você está em casa. Agora os clubes não podem, as federações não podem, porque a zona que está a CBF vai continuar. Edinaldinho está reeleito, com apoio de todo mundo que reclama de arbitragem, que reclama de calendário, e na hora de escolher um novo presidente, todo mundo se cala e aplaude. Então eu acho que tem que ser criticado o Dorival, mas tem que ser criticada a CBF. Essa CBF que botou Ramon Menezes para ser treinador de seleção brasileira, parece até piada, que botou o Fernando Diniz e demitiu com 5 jogos, 6, sei lá quantos jogos, demitiu o Fernando Diniz com, eu acho que 5 jogos, e que agora vai ter que demitir o Dorival num show de falta de planejamento. Então, eu coloco o Dorival, maior culpado. Não, minto, CBF, maior culpada. Porque a zona começa na CBF. Dorival, segundo, sem poder esquecer os jogadores, Bruno Prado. Porque eu sei que um treinador é importante, mas um jogo como o de ontem da Argentina não dá para ausentar jogador. Ninguém fez nada. Ninguém. Vinícius Júnior não fez nada, Rafinha não fez nada, Rodrigo não fez nada, Endrick não fez nada, que a gente fala que o Endrick tem que ter minutagem, não fez nada. Então, assim, é uma situação que só vai sobrar pro Dorival. Mas eu acho que a gente tem que apontar para a ferida CBF e tem que questionar também os jogadores, Bruno. Bom, boa tarde a todos. Sim, na seleção, a CBF, o Edinaldo agora ele está muito enrolado, né? Falando de seleção, né? Não de outros aspectos da gestão da CBF, porque ele fica bem perdido nessa questão de escolher um treinador. Aí ele lançou o nome do Ancelotti e não deu certo, ele não sabia o que fazer, botou 2 interinos, então ele ficou bem perdido. Então nesse ponto ele se enrola. Mas no futebol da seleção brasileira, eu acho que é uma coisa meio à parte da CBF. Se ele der sorte de acertar um técnico, a coisa vai andar. E como o Tite mesmo ficou 6 anos e meio, o Tite teve 3 presidentes, 4, né? 4 presidentes. Com o Tite, no período do Tite foram presidentes da CBF o Marco Paulo Del Nero, o Rogério Caboclo, o Coronel Nunes e o Edinaldo. E o time poderia ter vencido uma das Copas, era um time forte, consistente, um time bom. Poderia, porque estava meio no piloto automático ali. O Tite tomava conta do futebol da seleção brasileira. Então estava meio no automático. O Brasil, em 2018, o presidente era o Coronel Nunes.
E poderia ter vencido aquela Copa, tinha condição de vencer e seria campeão com o Coronel Nunes, claro, que não tinha a menor condição de dirigir nada. Então, e a AFA, da Associação de Futebol da Argentina, que é a CBF da Argentina, ela é tão bagunçada quanto a CBF ou até mais. Assim, aqui, pelo menos, a gente tem um brasileiro por pontos corridos há muito tempo, o calendário é caótico, é muito cheio, mas ali eles mudam o campeonato todo ano. Eles cancelam o rebaixamento no meio do campeonato, trocam o formato. Esse ano não vai ter nenhum campeonato por pontos corridos, nem em turno único, como eles fizeram nos últimos anos. Vai ter 2 Copas da Liga. Isso foi decidido há pouquíssimo tempo. Então, a AFA ela é tão caótica quanto a CBF e acho até mais desorganizada. Então, se ele der sorte de acertar um técnico, se o Dorival tivesse funcionado por algum motivo, ia meio no automático, como foi com o Tite. O Brasil ter vencido ou perdido Copas do Mundo com o Tite, tanto a parte da campanha dele muito boa, quanto a parte ruim que foram as derrotas nas Copas. Acho que não tem responsabilidade de nenhum presidente, é tudo do trabalho dele e dos jogadores. É meio no automático, é que agora o Edinaldo não está podendo tocar a seleção no piloto automático porque a coisa não está, porque nenhum técnico acertou, também por falta de convicção dele. Então, meio que quando tem que mexer, ele não sabe o que fazer, ele fica perdidaço. Mas se tivesse ali, por exemplo, o Tite, eu vou ficar. Ele ia estar tocando aí, está tocando do jeito dele, com crítica, com acerto, com erro, mas é um cara que funcionou ali. Ou tivesse, como eu falei, o próprio Fernando Diniz ou Dorival, se um deles tivesse acertado, ia estar meio no automático, não ia ter muita interferência do presidente da CBF, onde a gestão dele é muito ruim e atrapalha mais ainda o futebol brasileiro, é calendário péssimo, que aí não é nem ele, né? É quem o apoia. Ele foi eleito pelas pessoas que interessa ter o calendário que tem aqui, que são as federações estaduais. Se ele resolvesse acabar com os estaduais, não era ele o presidente da CBF, era outro, e qualquer outro aí, não faz muita diferença. A arbitragem, que é muito ruim, esse tipo de coisa. Mas na seleção, se ele der sorte de acertar um técnico, ele pode ser até campeão do mundo em 26 ou em 30, sem fazer absolutamente nada. Ele não tem a menor condição de dirigir nenhuma equipe de futebol, né? A seleção brasileira acaba sendo um time de futebol. Então, ele poderia ter assumido, como estava com o Tite, e ter vencido a Copa de 22, com ele de presidente, porque já estava no piloto automático ali. Então, em relação ao futebol da seleção, onde ele interfere é quando ele tem que mexer, e ele está tendo que escolher treinador, ele está perdidaço. O trabalho da seleção, acho que aí tem muito a ver, um trabalho bem ruim pós-Copa 22, é uma coisa caótica, é uma coisa, não tem conjunto, não tem time, não tem nada. Acho que tem a ver com as constantes mudanças que ele faz, aí ele tem responsabilidade, e o trabalho que é ruim do Dorival, que ficou mais tempo. O Diniz ficou 6 jogos, não foram bons, mas 6 jogos eu acho até meio, assim, é meio lotérico, poderia ter funcionado, ter vencido e estar jogando no mesmo jeito que estava jogando, mas o trabalho do Dorival é bem ruim, acho que em algumas coisas, até na questão de convicção, o Dorival não me parece um cara que está à vontade no cargo que ele está ocupando. Então ele acaba mexendo muito no time, ele acaba tentando manter os principais jogadores e troca ontem mesmo, as mudanças no intervalo, ele não mudou o jeito do time jogar, não funcionou no primeiro tempo, o meio campo esvaziado, a Argentina dominando completamente. No intervalo ele trocou 3 jogadores meio que dando um sinal, individualmente esses caras foram muito mal, e foram mesmo, o Murilo, o Joelito e o Rodrigo que saíram. Mas meio que assim, o problema foi individual, eu vou trocar esse por esse, esse por esse e esse por esse. Ele não mexeu na maneira do time jogar, que ele deveria ter mexido, acho que com 15 minutos de jogo, porque com 12 minutos já estava 2-0 para a Argentina e um caos total. E nem mexer para tentar empatar o jogo, mexer para não tomar uma goleada, porque o jogo acabou em 12 minutos. Eu acho muito difícil que ele permaneça, e aí é loteria. O que o Edinaldo vai escolher é total loteria, ele vai escolher e rezar para dar certo. Para em um ano acertar as coisas, apostar no aleatório, que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um dos torneios mais aleatórios do mundo, para ver se a seleção consegue fazer algo digno. Se a Copa fosse hoje, não tinha a menor possibilidade de fazer nada digno, porque a Copa tem o aleatório, mas você tem que ter um mínimo de condição de competir. Hoje não tem condição de competir. Então, você pode chegar na Copa com um time mais ou menos, só que minimamente competitivo, e até ganhar a Copa. A Copa é super aleatória. Então, ele vai escolher alguém, se ele não tirar o Dorival agora, ele vai tirar daqui a pouco e vai rezar para dar certo. É meio isso. Com certeza quem ele escolher não vai ser por convicção, a não ser que um Ancelotti da vida, top vir, aí sim, mas senão ele vai escolher alguém e vai torcer. Meio que, agora é torcer para funcionar, meio que no aleatório.
e às vezes o aleatório funciona na seleção brasileira. Mesmo em 2002 teve muito do aleatório. O caminho até lá foi trágico. Aí se acertou, tinha jogadores bons, deu tudo certo. Mas foi muito do aleatório também. É torcer para o aleatório funcionar.